Hoje eu queria trazer para vocês aqui um destaque especial em relação ao comparativo que nós levantamos aqui sobre a gente percebeu que Um a comparativo votação sobre, lá perdão, a gente perdeu a sua fala. O comparativo que você traz é sobre. de votos que o Cristiano Zanin teve no plenário ontem com relação a outros sabatinados anteriormente. A nossa produção colocou aí, deve colocar para a gente na sequência, essa avaliação de que os 58 votos favoráveis esteve acima da expectativa inicial prevista, mas muito alinhado a todos os últimos avaliados aqui no plenário do Senado Federal. O que aconteceu, Vivian, e queria deixar bem claro isso para todo mundo que nos acompanha, é que essa votação não necessariamente, Chico, quer dizer que o governo tem essa maioria de pelo menos contar com quase 60 votos ali no Senado Federal. A votação de autoridade, especialmente para o Supremo Tribunal Federal, ela é algo muito diferente, ela é algo que realmente tem que ser olhado com um cuidado devido. Não quer dizer que o governo tem hoje o apoio de 58 deputados. Vale dizer que até mesmo Flávio Bolsonaro fez questão de tecer elogios ali, muito claramente, um aceno e um aceno de paz, uma tentativa de se curvar agora o novo ministro, Cristiano Zanin, já que, como colocado aí na tela, ele teve e já tinha consagrado uma ampla maioria. Então, a gente está falando de uma votação de 58 votos a favor de Zanin contra 18. Se a gente for olhar aqui nos últimos aprovados pelo Senado Federal, a gente pode colocar aí na tela na sequência, em termos de comparação, a gente vai ver que realmente Zanin conseguiu fazer um trabalho de bastidor diferenciado, que garantiu a ele ter essa folga em termos numéricos, o que pode aparentar que o governo tem essa folga no Senado, mas vale dizer que dali a poucos dias, Chico, William e Vivian, o governo vai novamente encaminhar um nome para o Senado Federal para a próxima vaga, que deve ser da ministra Rosa Weber. Ainda esse ano, Rosa Weber deve completar a idade máxima, deve se aposentar e o governo tem que apresentar um novo nome para o próximo ministro do Supremo. Está aí na tela agora, só para a gente acompanhar. Sim. André Mendonça, o penúltimo ali avaliado, teve apenas 47 votos e foi todo aquele clamor da comunidade evangélica, especialmente a ala mais ligada a Michele Bolsonaro, teve todas aquelas fotos que a gente acompanhou aqui na época. Cássio Nunes Marques, uma surpresa para todo mundo jurídico, teve 57 votos, uma votação muito próxima do Zanin. Ou seja, se a gente for colocar, a votação de ontem esteve dentro da média, com exceção ali, obviamente, do próprio ministro Fux, que teve uma votação das maiores que a gente acompanha até aqui. Mas isso não configura necessariamente um apoio direto ao governo. Então, vale lembrar, de novo, o governo vai ter que encaminhar um nome ainda esse ano, e aí fica o nosso pedido aqui, o nosso clamor, Chico, para que esse nome seja uma mulher e preferencialmente negra. O Supremo hoje falta essas duas características, falta uma mulher e falta um personagem negro para representar esse ambiente jurídico já tão marcado de caras brancas e já tão marcado dessa característica peculiar do poder aqui em Brasília. Bacana que você deu essa planilha, né, com a votação, bem interessante mesmo. A gente vê ali o mesmo número de votos do Dias Toffoli, por exemplo, em 2009. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho antes da gente encerrar aqui, só para comentar. Sérgio Moro ontem foi quem mais fez perguntas para o Zanin, né? Foram 14 perguntas, não é isso? É isso, é isso. Ele chegou lá dizendo, inclusive, que poderia votar em Zanin, a depender da pergunta, a depender do tipo de resposta, mas no final ele acabou dizendo que não se sentiu convencido. Ou seja, era muito difícil realmente conseguir a votação do Moro, era quase que impossível. Acho que não era interessante nem para o Zanin, nem para o Moro ter esse voto ali, mas como no todo, esse tipo de votação é uma votação que não é aberta, a gente não sabe exatamente quem votou, o que ficou aparente, o que foi declarado é que Sérgio Moro não votou a Zanin. Perguntou muito sobre Lula, perguntou bastante sobre Lava Jato, e Zanin foi absolutamente diplomático e técnico, respirou fundo e respondeu diretamente Moro, como se esperava que fizesse um advogado tão qualificado como ele é. Acho que a gente tem o voto dele para ouvir. Vamos ver? Olha lá, vamos lá.
fiz as perguntas de maneira técnica, profissional, em relação ao Dr. Cristiano, e coloquei muito claramente, não é uma questão pessoal. Ele fez o trabalho dele profissional como advogado, assim como eu fiz o meu trabalho profissional como juiz. Não obstante, o meu posicionamento, senhor presidente, aqui, acho necessário registrar, é contrário à aprovação do nome do Dr. Cristiano, não por uma questão de falta de qualidades pessoais, mas porque, como foi destacado por vários outros, é o advogado particular do presidente da República. E nós queremos um Supremo Tribunal Federal que seja independente, que possa exercer um controle, uma supervisão sobre a ação dos demais poderes. E quando um desses poderes é ocupado por alguém que foi o cliente particular do presidente, entendo que o risco à independência do Supremo Tribunal Federal é muito grande. Não vejo aqui um paralelo com outros casos que ocorreram no passado, porque, por exemplo, no caso do ministro André Mendonça, ele era advogado-geral da União. No caso do ministro Dias Toffoli, ele era advogado-geral da União, que são advogados do governo federal e não da pessoa particular do presidente da República. Da mesma maneira, o ministro Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça, que é um papel institucional, não advogado do presidente da República. Então, quero registrar aqui minha posição pública em relação à contrária a essa nomeação, com respeito, evidentemente, ao indicado, que tem as suas qualidades profissionais, mas o fato é que a indicação de alguém tão próximo ao presidente entendo como um risco à independência da Suprema Corte Brasileira. Trabalho extremamente técnico do Sérgio Moro como juiz da Lava Jato, né, Chico? Eu estou impressionado. Tão técnico que ele começa ontem a indagação dele com uma fake news, dizendo que o Zanin foi padrinho do casamento do Lula. E diz que leu na internet. Ele falou que leu na internet. Começa muito mal. Eu nem vou usar minhas palavras, vou usar a palavra de quem entende mais do que eu. O jurista Walter Maierovic, ele diz o seguinte: a participação do Sérgio Moro ontem foi decepcionante e ridícula. Só posso comentar com isso. E fazer voz ao nosso querido Misael, no lugar da Rosa Weber, tem que ser uma mulher negra, porque o que não faltam são mulheres negras com vasto saber jurídico, inclusive formada já a partir da questão das cotas implantada lá no governo Lula. Então, é importantíssimo que seja isso. É a hora e a vez, Misael. Estou contigo. É a hora e a vez, e voltando aqui no Sérgio Moro, parece que ele realmente não conhece a Constituição. É impressionante. A Constituição coloca apenas 2 requisitos para indicação de ministro ao Supremo. Quais são eles? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Ele fica tentando vincular a atividade privada com um potencial risco de interferência nos poderes. A Constituição não fala sobre isso. Notório saber jurídico e reputação ilibada. E aí reforço e novamente faço esse coro. Vamos procurar dentro da comunidade negra, dentro da comunidade feminina, alguém negro, especialmente mulheres, com notório saber jurídico e também com reputação ilibada. Tenho certeza que tem muita gente boa aí querendo chegar nesse cargo que Sérgio Moro não conseguiu e não conseguirá. Mesmo porque Sérgio Moro não tem nem reputação ilibada, nem notório saber jurídico para a vaga. É isso que eu ia falar. Reputação ilibada e notório saber de qualquer coisa deveriam ser também prerrogativas para assumir uma cadeira no Senado, coisa que a gente não viu. A gente não vai falar porque não dá tempo, mas o descondenado do Magno Malta também ontem, gente do céu, foi para a gente chorar sangue. Meu Deus do céu, o que é aquilo? O que foi aquilo?